Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje discute um dos assuntos que mais preocupam quem usa a internet. Nós viemos aqui à Universidade de Colômbia, em Nova York, conversar com Tim Wu, que criou o termo neutralidade na internet. Em São Paulo, Danny Getsko vai explicar como as informações que trafegam na rede podem ser controladas. E no Rio de Janeiro, Ronaldo Lemos vai falar do efeito que o fim da neutralidade na internet aqui nos Estados Unidos pode ter aí no Brasil. Hoje, todos os dados que circulam na rede usam as mesmas estradas. Você pode ter um servidor de baixa velocidade, uma espécie de caminho mais estreito, ou de banda larga, uma rodovia de várias pistas onde as informações chegam mais rápido. Mas dentro de cada estrada, nenhum site tem prioridade sobre os outros. Todos chegam ao seu computador na mesma velocidade. Esse princípio é conhecido como neutralidade na internet. Mas alguns provedores de serviços de internet dos Estados Unidos procuram um jeito de aumentar os lucros. Querem cobrar para que alguns sites trafeguem mais rápido que outros. O governo americano ainda não autorizou, mas as empresas fazem pressão para acabar com essa neutralidade. Timothy Wu é especialista nas leis que regulam as telecomunicações e os direitos autorais. Já trabalhou no Vale do Silício e escreveu o livro Quem Controla a Internet. Hoje preside a Comissão pela Liberdade de Imprensa. Ele cunhou a expressão neutralidade na internet por acaso e o termo virou referência na luta para manter a rede igualitária. Net neutrality is a principle. It's an old principle on the internet, and it says that every type of content should be treated the same. So that means when you request a website from Wikipedia or a blog, it's treated the same as from a website from HP, a big company, or from the New York Times. That all the packets are treated the same. It doesn't discriminate in favor of one or another. But does the net neutrality really exist? Because we know that some countries have censorship, other countries, some corporates have censorship in their networks, and there are the economic issue too. Because if I have more money, I can have a speeder internet than some people. There's two kinds of blocking. There's the more explicit forms where you go to a website and it's blocked and it's very obvious, the Chinese style. You go there, you can't reach it. But there's another much more subtle way of violating net neutrality, and it's when somehow one site starts to load faster than the other one. So for example, Facebook, Orkut and Facebook are competitors. Somehow everything on Facebook is faster and Orkut is slower because Facebook took a bunch of money and paid it to somebody. These things are things that people don't notice, but they distort competition. And I think that's a really important factor, and it's something you have to be really careful to notice. Most consumers don't notice it. And so that's the kind of thing that I'm watching, and I think that's the kind of thing that government has to watch. And what's the worst kind of control of the net? The political, the economic, which one is the worst? I think the political is the worst. The Chinese government has taken this the furthest, and political censorship, political violations of net neutrality, are where you take one viewpoint you don't like, democracy, and you say you may not access these sites. Economic is more subtle. The economic discrimination is usually, we want to beat our competitor or something, or we want to try to influence people to buy this kind of car. So it's not as bad, but it has bad effects on the economy. And what are the arguments of the people that defend the end of the net neutrality? There's a bunch of arguments from the people who run internet services, the people, internet providers. They say it's very expensive to build these networks, and we want to make more money, so we can fund greater build-outs, which seems a reasonable position. The other argument is that it's, in the case of a government like China, they say that democracy is they have the right politically, as the government of China, to censor what their citizens say. So they don't believe in free speech. So there's people who just think free speech is a bad idea. And there are others who I think believe that on wireless platforms, the mobile platforms, that we can't afford this principle of net neutrality, that it's outdated.
Myself, I think it's a very powerful principle. I think it is responsible for the success of the internet and has created a platform for innovation and speech, which is unusual in human history. I think internet providers make plenty of money as it is. They charge people for service, they make their money. They just want to make more money. And it's fine, I understand companies want to make more money, but sometimes the principle is more important than money. I'll repeat it again. The internet has been an unusual platform for free speech and for innovation, commerce. It's good for business and it's good for speech. And the reason is fundamentally because of this principle of net neutrality, which makes it very different than most other networks. So I think it's very worth preserving certain principles that are best for everybody. And what would be the impact of the end of net neutrality in the U.S. in the rest of the world? If the United States joins China in being a non-net neutrality place, that's two extremely powerful countries. China has the most number of internet users, and it's already non-net neutrality territory. And America, I think, it still has the most wealth, the most money, and the most powerful internet companies. And so if both of those countries are non-net neutrality, I imagine the whole world will soon follow that route. Maybe a couple countries will resist, like Holland or France. Maybe Europe will resist a little bit, but the effects, particularly for South America, which often is influenced by the rest of the world, will be strong. The pressure to change will be strong. Is there some controls in the internet that are reasonable, like for pedophilia sites or other kinds of offensive sites? Yeah, this is a very good question. I have tended to believe that countries have the right, actually, to take some exceptions to net neutrality for very good reasons. I think countries have the right to make different decisions based on their own political preferences. Israel, for example, I think has the right to block Nazi sites. They have a history. Germany, Nazi sites. I think pedophilia sites, in America, they choose to not deal with it through the network, but rather through criminal law. But I think you have the right to do this. But I think that's a different issue than political censorship, by a dictatorship, which is wrong, and commercial censorship or commercial distortion by private parties. Do you think that the internet is the last refugee for the real democracy? I think it's an important platform for free speech, an important platform for political reform, an important platform for entrepreneurs. And I think that the time is coming where we will see these kind of things don't last naturally. So there will be a lot of pressure from very powerful companies and powerful governments to bend the internet into something different, and now is the time to realize that and stand up. But it's been lasting for a while, isn't it? It has been lasting for a while, but I've studied the history of these things. I have a new book called The Master Switch, coming in America in November. And new technologies tend to be very open and utopian for about 20 years. And then they tend to become dominated either by government or by private parties. Radio is a great example. Radio in the 1920s was very open, very free. Everyone said radio will always be free. By the 1930s, in countries like Germany with Hitler, Stalin, and Russia, they'd taken radio and turned it into a tool of the state. We've seen that happen in China. We need to prevent that happening in the rest of the world. Do you think that only the FCC has to act, or people, the users of the internet, have to? To tell you the truth, I think the FCC is secondary importance. The number one importance is the users. There's nothing more powerful than users who understand their rights and who complain when the internet is censored. And they're like, I want the real internet. I don't want half the internet. I want my forum for free speech. I don't want, whatever you want to give me. I think that's extremely important, that kind of idea that you, in some sense, you own this thing and you have a right to it is more powerful than any government agency. Daqui a pouco, no Espaço Aberto, Ciência e Tecnologia, como as informações trafegam na internet e como o fim da neutralidade pode afetar a rede no Brasil. So what is net neutrality? Se nos Estados Unidos o fim da neutralidade preocupa, o que dizer do Brasil? Considerado um dos pais da internet no Brasil, Demi Getsko estava presente na primeira conexão brasileira. Ele explica como as informações cruzam a rede
e avisa: a fiscalização está na mão dos usuários. A internet é feita de milhares e milhares de pedaços de rede que estão interconectadas e trocam informações entre si para descobrir caminhos. Quer dizer, é uma coxa de retalhos onde os retalhos falam entre si e essa conversa gera caminhos que podem mudar de um instante para outro. Então ela é uma rede que não tem um centro específico, os pedaços se entendem porque usam um protocolo padrão e isso é totalmente dinâmico, as coisas se ajustam conforme o instante. Mas você nunca faz isso em função de quem mandou ou de quem vai receber, e sim em função do condicionamento da rede. Então, se você passar a dizer, não, os pacotes do pessoal do meu grupo eu deixo passar, mas os pacotes do pessoal que não são do meu grupo eu vou deixar como um tempo de atraso maior, eu vou beneficiar os meus usuários e não os usuários de outras subredes, você vai estar deformando o critério básico da rede. A única coisa que se admite na rede é que quando você tem pacotes que pertencem a aplicações diferentes tecnicamente, você pode fazer uma distinção. Por exemplo, quando você usa pacotes para VoIP, o VoIP tem que ser entregue na hora, porque senão não tem como ter uma conversa. A conversa, se você não demorar 5 segundos para receber o que o cara está falando, a conversa se perdeu. Já um pacote de correio eletrônico, não é fundamental que você entregue na hora, você pode atrasar isso aí, porque o correio eletrônico é uma aplicação assíncrona, ela não está amarrada ao tempo. O que seria errado seria já esse pedaço dizer, não, esse pedaço aí é da Maria, a Maria eu não entrego. Então, esse seria uma violação da neutralidade. A internet ela foi montada de uma forma descentralizada e ela é muito simples no seu miolo. Para você poder lidar com a quantidade absurda de informações que tem na rede, ninguém tem muito tempo de pensar nas coisas no miolo da rede. Então, o miolo da rede é difícil você tratar sem neutralidade. Por quê? Porque lá passam buzilhões de pacotes por segundo e ninguém pode ficar olhando se aquele pacote é bom ou não é ruim. O perigo está nas beiradas. Quando você chega na beirada da rede, você tem um provedor que te atende. Esse provedor pode começar a filtrar alguma coisa. O provedor do seu provedor. Quer dizer, você tem que ir hierarquicamente nisso. Então, o risco é você ser filtrado nas beiradas. Por exemplo, um país. Um país é uma beirada da rede para deixar que não quer que determinado conteúdo político entre lá. Então, essa filtragem é na região de fronteiras dos provedores daquele país. Então, a neutralidade já é quebrada nas beiradas da rede e não no centro. Você não é função do provedor tomar esse tipo de atitude. Isso tem que ser discutido em outras instâncias do legislativo, do judiciário, seja o que for. Então, o provedor não deveria, e o provedor é genérico, é o provedor de backbone, o provedor de conectividade, deformar o tráfego que você recebe. Você devia ter direito de usar todas as aplicações que a internet dá. Você quer usar Twitter? Você tem que poder usar Twitter. Você quer usar YouTube? Você tem que poder usar YouTube. Você quer baixar um filme? Você tem que poder baixar um filme. Você quer fazer peer-to-peer? Tem que poder fazer peer-to-peer. Isso não devia ser, não podia ter um censor que se arrogasse o direito de dizer o que você vai fazer ou não, mesmo que ele tenha argumentos teoricamente baseados em alguma coisa. Como é que você teria que fazer? Se você descobrir que alguma coisa não parece cheirar bem na área, você devia tentar pegar órgão de defesa do consumidor, pegar alguma coisa que defenda contratos, para ver se o contrato que você assinou está sendo respeitado ou não. De repente tem pequenas letras lá dizendo, não vou deixar você usar VoIP, não vou deixar você fazer download de filme ou de música. Então, quer dizer, se houvesse alternativas, tudo bem, você troca esse provedor para um outro. Mas como nós temos em geral uma ou duas alternativas, mesmo nas grandes cidades, é fácil você cair numa situação que você não tem alternativa. O problema principal é que o modelo anterior de telecomunicações e o modelo novo são radicalmente diferentes. Então o pessoal que vem no modelo anterior, de alguma forma, quer preservar o tempo de vida do modelo anterior, porque o modelo novo, os custos são outros, o modelo econômico é outro, aquela história da cauda longa, que você consegue um rendimento com pequenos pagamentos mínimos espalhados pelo mundo, isso não havia no passado. No passado você tinha poucos clientes que te remuneravam bem, hoje você tem milhões de clientes que te remuneram centavos. Então é outro modelo que a internet permitiu. Então essa adaptação do mercado é que gera essas tensões. Eu acho que nós tivemos uma grande sorte de não ter legislação pesada nisso. Quer dizer, a falta de legislação para nós, específica na área de internet, é uma bênção, porque o pessoal que se apressou a fazer isso fez coisas que passaram do ponto. Então eu acho que o Marco Civil é a medida certa, ela vem no momento certo para dar uma base de direitos e deveres em cima da qual serão feitas legislações posteriores. Então, a primeira coisa importante no Brasil é que nós não tivemos nada que restringisse o acesso à rede e com isso a rede cresceu muito bem. Então a rede brasileira cresceu muito bem, é um modelo em vários países, funciona muito bem. Nós vamos ter agora problemas, evidentemente, de infraestrutura local, de competitividade que falta em muitos lugares, de acesso a regiões mais remotas. Tem aí um leque de iniciativas privadas, do governo, etc., que vão, teoricamente, amenizar esse problema. Mas eu diria que, no nosso caso, se nós formos afetados por isso,
vamos ser afetados a reboque do que acontecer lá fora e não por iniciativas locais. Eu não vejo, por enquanto, espaço para haver deformações da neutralidade localmente. Até hoje nós não vimos nada grave de neutralidade. Existem casos em que o VoIP não funciona e tal. Em geral são configurações técnicas mal feitas. Eu não vi ainda um caso em que há dolo no sentido de que se impeça isso aí. Ronaldo Lemos é diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas e autor de diversas publicações sobre a grande rede. Integrante brasileiro no projeto Creative Commons, esteve nas discussões que levaram à proposta do Marco Civil da internet brasileira. Para ele, o fim da neutralidade também preocupa. Mas Ronaldo lembra que o assunto foi tema da campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. I will take a backseat to no one in my commitment to network neutrality. O fim da neutralidade da rede, considerando que a internet é uma rede conectada globalmente, mesmo que ela aconteça, por exemplo, só nos Estados Unidos, o impacto aqui para o Brasil é imediato. E o primeiro grupo a ser impactado é o próprio consumidor. Então, por exemplo, eu posso passar a entrar num site de vídeo e o vídeo não está carregando direito, ou está demorando para carregar. Muitas vezes eu penso que aquilo pode ser um problema com o meu provedor, ou até com o meu computador. Mas, quando eu for olhar, aquele vídeo não está carregando por causa de um acordo acontecido nos Estados Unidos, que, por sua vez, pode ter afetado a questão da neutralidade da rede. Então, o primeiro grupo afetado pelo fim da neutralidade, certamente, é o grupo dos consumidores. O segundo grupo afetado é o grupo de empresários, especialmente empresários que estão trabalhando com a questão da inovação, e esses também são diretamente afetados se acabar a neutralidade da rede. Se a gente for pensar num site como o YouTube, que surgiu de forma independente, e pensar que esse site se tornou rapidamente um site conhecido no mundo inteiro e depois foi adquirido pelo Google, se não houvesse neutralidade da rede, dificilmente o YouTube teria existido da forma como ele existiu. Porque o custo de distribuir vídeo para o mundo inteiro teria sido muito mais alto do que foi naquela época, de modo que apenas empresas grandes poderiam ter desenvolvido esse mercado. O Brasil hoje está preocupado com a questão da neutralidade. Então, por exemplo, existe uma iniciativa do Ministério da Justiça em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que é o Marco Civil da Internet. Esse foi um amplo processo de consulta à sociedade brasileira para se criar uma lei estabelecendo direitos fundamentais à rede aqui no Brasil. E dentro do texto do Marco Civil existe lá um artigo que estabelece o princípio da neutralidade da rede aqui para a internet brasileira. Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, quando aprovado, que estabeleceria condições jurídicas, legais, para se proteger a neutralidade da rede aqui no Brasil. Se a neutralidade for quebrada nos Estados Unidos, o impacto é global. Então, o Brasil vai ser afetado, sim, com relação àqueles serviços que deixam de ser neutros. De certa forma, isso pode ser até uma oportunidade para o Brasil, porque se a neutralidade é quebrada por lá, outros prestadores de serviço podem começar a desenvolver produtos e equipamentos e redes aqui no Brasil que, por sua vez, preservem a neutralidade. E isso pode, em última análise, atrair investidores, atrair empreendedores para, eventualmente, trabalhar com redes neutras aqui no Brasil. Um outro ponto que eu acho importante é que a quebra da neutralidade nos Estados Unidos não vai ser fácil. A neutralidade da rede, por exemplo, é uma bandeira do governo Obama. Obama, quando assumiu a presidência, assumiu prometendo defender a neutralidade da rede. E já há uma reação parlamentar muito forte nos Estados Unidos. Então, já tem parlamentares dizendo que não vão deixar barato, que esse acordo da Google com a Verizon vai ter uma reação no Congresso americano, aumentando os poderes, eventualmente, das agências reguladoras para impedir que a neutralidade da rede seja quebrada lá nos Estados Unidos. Se a neutralidade da rede ela é quebrada, seja ela nas redes tradicionais a cabo ou nas redes sem fio, que são a internet do futuro, o que acontece é que o detentor da infraestrutura passa a se tornar uma peça fundamental e dominante nas relações da rede. Ele se torna o que a gente chama de gatekeeper, uma espécie de alguém que diz quem pode entrar e quem não pode entrar ali na sua rede. E isso,
de um ponto de vista social, inclusive, é muito ruim. Porque o que trouxe, o que a internet trouxe de avanço é principalmente essa democratização do acesso, em que qualquer pessoa pode falar, qualquer pessoa tem acesso à rede, pode transmitir serviços como vídeo, áudio, chamadas telefônicas e o que for. E se esse balanço descentralizado ele é alterado, isso gera uma concentração de poder muito grande nas mãos dos detentores das redes. E isso é preocupante, porque isso abre a porta, vamos dizer assim, para um controle cada vez maior do que pode acontecer ou não dentro da rede. Eu acho que essa batalha vai se tornar cada vez mais forte. Eu acho que as redes hoje, os detentores da infraestrutura hoje estão cada vez mais preocupados em aumentar as suas receitas, considerando inclusive a demanda sobre as suas redes. Então a justificativa do detentor da rede hoje é o seguinte: hoje vivemos num mundo onde existe iPhones, iPads e todo mundo quer conectar os seus aparelhos às redes de celular. A consequência disso é que a quantidade de tráfego gerado passa a ser muito grande. Isso demanda uma série de investimentos na infraestrutura. Então a justificativa seria, precisamos acabar com a neutralidade para poder cobrar mais de quem usa mais as nossas redes. Só que isso ignora a questão da inovação. Então, por exemplo, é possível tornar as redes de celular mais eficientes, mudando os protocolos de transmissão de dados, usando tecnologias novas, como as chamadas femtocells, que são células que ligam o celular diretamente na internet, e assim por diante. Então, o que eu acho é que, antes de falarmos em acabar com a neutralidade da rede, é primeiro preciso experimentar com essas novas tecnologias, com o uso mais adequado do espectro radioelétrico, para expandir, vamos dizer assim, a possibilidade de uso da rede, sem afetar um princípio tão importante como é o princípio da neutralidade da rede. Se você gostou do assunto do programa de hoje, acesse a nossa página na internet, g1.com.br/Globonews. Até o próximo Espaço Aberto Ciência e Tecnologia.